Muito bem, estamos então começando um videocast aqui com os nossos formandos, agora universitários. Tenho o prazer, a alegria de recebê-los mais uma vez aqui no Colégio Rio Branco. Estamos aqui com o Pedro, o Davi, a Gabi, a Ana Sofia, 4 joias preciosas aqui da nossa escola, com as quais a gente desenvolveu aí uma relação muito carinhosa, de respeito mútuo, de muita admiração. E a escolha deles aqui para estar nesse momento muito especial é uma escolha que partiu de uma identificação pessoal minha. Quando eu fui convidado para organizar aqui, eu estava explicando para eles agora há pouco esse momento, eu escolhi estudantes que tinham características muito diferentes, mas que nas minhas aulas sempre demonstraram muito interesse, muita dedicação, muita seriedade, e exatamente por terem características diferentes, eu acho que essa conversa aqui vai ser mais rica. A ideia é conduzi-los aqui, ouvindo a experiência de cada um de vocês, né? Mas conduzir o ouvinte a prestar atenção a respeito da autorregulação da aprendizagem, né? Nós estamos fazendo um curso, os professores, ao longo aí de 2025, pensando nos elementos da autorregulação da aprendizagem, que são estratégias que podem ser aprendidas para que a gente, na universidade, na escola, na nossa vida e nas mais diferentes dimensões, a gente consiga ter bons rendimentos para aquilo que a gente propõe fazer. Então, a autorregulação da aprendizagem é essa teoria. Eu vou tentar reproduzir aqui informalmente, com vocês 4, um artigo do Zimmerman, Barry Zimmerman, professor da Universidade de Nova York. Ele pegou um grupo de estudantes que tinham alto rendimento na universidade e ele fez uma série de perguntas para esses estudantes para descobrir o que eles faziam que gerava esse alto rendimento. E a gente está pensando em questões acadêmicas, mas não só na universidade, no dia a dia, na rotina deles. Vou fazer uma brincadeira com vocês, eu preparei uma série de perguntas para a gente ir passeando aqui pela rotina de vocês nesses últimos anos, para ver se o artigo do Zimmerman faz sentido ainda ou não, né? Ele escreveu em 1986, então era um mundo que a internet ainda não estava popularizada, o smartphone veio muito depois, só em 2010, vocês já são a geração do smartphone, vocês cresceram com o smartphone já disponível na mão, né? Eu imagino. Nascemos em 2006, certo? Quando é que vocês ganharam um smartphone? Uma pergunta já inicial. Com 13 anos. Com 13... Eu ganhei com antes, mas eu só jogava. Eu já tinha computador, já brincava e tal, mas o celular também era só isso. Mas depois que foi o WhatsApp e tal, exatamente. Só uns 12 anos também. 12, Com 13. uns 12 anos eu ganhei um, mas era meio básico, assim. Eu fui pegar um outro um pouquinho melhor, que era tipo, seu irmão vai trocar de celular, toma esse pra você. Daí eu era melhorzinho, mas... Você tinha quantos anos, Pedro? Acho que uns 14. Uhum. Eu tinha uns 12 também, quando eu ganhei. Com 12 eu jogava só. Tem um livro do Jonathan Haidt que está fazendo muito sucesso. Eu estou lendo esse livro ainda, eu estou bem incomodado com ele, chama Geração Ansiosa. Vocês já ouviram falar, não? O Jairo comentou desse livro, e é um livro que supostamente inspirou essa lei da proibição do celular. A gente está vivendo isso. Vocês não viveram a lei da proibição absoluta do celular na escola, né? A gente foi perto, né? A gente começou alguma coisa parecida na sala de aula. Eu cheguei até a comentar com vocês muitas vezes nas aulas ano passado que o terceiro abraçou mesmo a proposta, né? Eu acho que numa troca de aula, eventualmente, vocês até usavam, né? Mas se nas aulas a gente conseguiu quase zerar. E o Jonathan Haidt, ele fala que o ideal seria, o grande problema, ele fala, para os meninos, parece ser os games, o uso descontrolado de games, e para as meninas, problemas emocionais, inclusive da autoestima, da relação de amor próprio, por conta das redes sociais. Os usos de filtros, daqueles padrões de beleza inatingíveis. Não que isso não possa atingir ambos os sexos, né? Mas que teria menor incidência em meninos e meninas. Ele é até bem radical, ele fala que 15 anos seria a idade para as pessoas terem acesso a essas redes sociais. E smartphones também, que o ideal seria os pais bloquearem, né? Eu converso com os amigos, eu ouço muito o que vocês falam, assim, 11, 12, 13 anos, até mais cedo, mas segundo o Jonathan Haidt, é uma questão um pouco complicada. Aproveitando isso aí no primeiro bloco, um parênteses que eu acho que é importante fazer. O que é um estudante autorregulado? E eu, de fato, de coração, falei para eles nos bastidores, mas repito agora gravando, né? E eu enxergava vocês no terceiro ano como pessoas autorreguladas, né? Ninguém é autorregulado em tudo, impossível, assim, na alimentação, no esporte, na vida pessoal, na vida acadêmica, às vezes em uma disciplina mais do que em outra, né? Mas, em geral, o Zimmerman dizia, num artigo de 2002, que o estudante autorregulado, número 1,
concebe a aprendizagem de forma proativa, não passiva. Ele sabe que ele precisa se mexer para aprender, né? O estudante autorregulado se envolve em processos de monitoramento e controle da própria motivação, saber se ele consegue de fato acompanhar aquilo. 3, procuram ajuda de modo a melhorar a qualidade da aprendizagem. E a ajuda não precisa ser necessariamente uma ajuda que interrompe a aula, né? Como alguns de vocês faziam e outros não. Mas a procura da ajuda eu entendo que acontecia. E eles alteram e sustentam estratégias de aprendizagem de acordo com o contexto. Então, de aula para aula, você tem que fazer um shift ali, mudar a estratégia de aprendizagem, porque o professor tem a característica dele, outro não. Inclusive, o Rio Branco tem essa questão, né? Cada professor tem uma estratégia muito particular, não precisa ser padronizado. Vocês sentiam isso, que era importante para cada professor ter uma estratégia na aula, pós-aula, pré-aula? Quem que gostaria de comentar um pouquinho sobre isso? Estratégias diferentes para cada professor, dando exemplos, por exemplo. Bom, 2 exemplos que eu diria que são bem dicotômicos é a Regininha e o Brunão, por exemplo. A Regininha fazia um formato de roteiro pra gente, com uma aula guiada por slide. Ela fornecia o roteiro, ela não está mais no colégio, infelizmente, mas era o método que ela usava. E o Brunão, ele montava lousas, mas de uma forma mais livre. Assim, ele depois explicava a lousa sem o acompanhamento do slide, sem o roteiro, mas eram 2 formas que, dentro da matéria deles, funcionava. Vocês precisavam se adaptar à estratégia, né? Sim. Faz sentido. E em relação à questão de uso de tela, de organização pessoal de vocês, na escola eu não me lembro de ter visto vocês com o celular na mão, que é um aspecto muito positivo, assim, né? Como é que foi? Em algum momento vocês perceberam que precisava reduzir o uso? Vocês controlaram? Tiveram esse excesso ou não? Vocês sentiram que prejudicou em algum momento? Como é que foi essa questão de uso de tela na vida pessoal? Videogame, séries, rede social, enfim. Eu acho que em sala de aula eu sempre tive uma conexão muito próxima ali, então eu sempre prestava bem atenção na aula, prestava atenção nos professores, que eu acho que a maior fonte de conhecimento para mim sempre foi na sala de aula, sempre falando com os professores, tirando dúvidas, etc. Porque em casa eu já tinha mais dificuldade de procurar, eu também buscava sempre, pesquisava, mas eu acredito que a melhor forma era sempre com os professores que tinham já sabem mais, né, sobre o assunto, eles conseguem tirar melhor as dúvidas. Então, em sala de aula, eu basicamente não usava o celular. Sim, eu não me lembro mesmo de ter visto essa cena. Era muito raro. Se eu usava, era provavelmente porque algum professor falou sobre algum assunto, e ou eu quis anotar, ou eu quis confirmar se era aquilo mesmo. Você tinha consciência de que isso ia te atrapalhar? Sim. Ia te distrair? Sim. Uhum. Na sala de aula, sim. Em casa já era mais difícil. Tem muita distração, tem notificação, às vezes nossos pais mandam coisas e tal. A gente tem que estar também esperto, a gente não pode só ignorar, porque tem coisas que... Mas você tinha um momento de desligar o celular e deixar de canto. Sim, é importante também. Até por questão de ansiedade, eu acho... igual tem estudos que falam, né? Se você só tirar o celular, você já está 1000 vezes mais atento. Sim. Eu acho que é uma recomendação forte. Legal, muito bom. Game, ninguém jogava? Ninguém curtia games online? Fazia mais ou menos o que o Davi fazia também. Eu sempre dei muito valor à aula, porque pelo menos eu tinha facilidade de guardar o que o professor falava, principalmente quando eu entendia bem. Então, quando eu não entendia alguma coisa, que seja uma fórmula de matemática ou alguma questão de humanas, por exemplo, eu pesquisava no celular, porque eu tentava entender sozinho primeiro. Se eu não conseguisse entender sozinho, eu ou buscava na internet, se eu estivesse em casa, ou se eu estivesse na sala, eu ia atrás do professor. Normalmente, eu ia tentando entender até o fim da aula. Se eu não conseguisse, daí eu ia, quando a aula acabasse, eu ia atrás. Professor. E essa pesquisa que você fazia na internet, era uma pesquisa em qual site normalmente? Era vídeo, era texto? Eu ia no Google mesmo, pesquisava no Google, daí por exemplo, sei lá, no Brainly, que é muito famoso entre os estudantes. Tem vezes que eles falam umas coisas muito burras lá, e dá pra perceber. Você tem que questionar. Você tem que questionar, não dá pra aceitar qualquer coisa também. Mas no YouTube em sala pelo menos, de aula, era muito difícil, porque não dava pra ver um vídeo na sala, mas... E o vídeo normalmente tem
a busca pelo vídeo, o raciocínio, eu acho que às vezes ele está muito mastigado, né? Quando você busca um texto, um repertório mais denso, que te força, inclusive, a ter que interpretar, talvez te leve para um outro patamar de compreensão, de profundidade, né? Essa dependência de alguém explicando sempre, não sei também quanto que é positiva. Mas interessante na sua fala, Pedro, de você buscar, né? Você ter esse interesse, né? Que é a questão da proatividade, né? Que o Zimmermann falava. Depende de você, tem um facilitador ali, alguém que conduz, que dá uma velocidade, um ritmo, eventualmente te avalia, mas perto da aprendizagem toda, né? É impossível a gente conseguir avaliar tudo o tempo todo, né? Muito bom. Complementando o Pedro, eu acho que a gente também se falava muito entre a gente. É verdade. Porque o nosso grupo de amigos tem alguém que é mais de exatos, alguém que é mais de biológicos, alguém que é mais de humanas, a gente sempre perguntava um pro outro. Então, durante a aula, no grupo de estudo... No momento mais quieto da aula, que a gente tem a possibilidade, algum exercício, claro, quieto, né, para não atrapalhar os outros também. Então, por exemplo, alguma coisa de história, perguntavam para mim, que eu sou mais das humanas, alguma coisa de matemática, o Pedro, o Guto também. Vocês tinham as referências de vocês ali. Sim. Que é uma forma de buscar ajuda também, né? E complementando também o que você falou, que, por exemplo, em história eu via muito isso. O conteúdo de vídeos, ele é bem mastigado, ele é bem superficial. Por isso que eu gostava muito de perguntar para você, porque eu sei que você tem um conhecimento infinitamente superior a qualquer outro vídeo da internet. Então, sobre muitas coisas... Mas esse diálogo a gente tinha frequentemente, né, Sim, Davi? frequentemente. E realmente, quando você já tem um pré-requisito, né? A gente aprende que o aprender depende de pré-requisito, daquilo que você já carrega. Quando você já fez uma pesquisa prévia, já assistiu a um vídeo, traz alguma coisa e a partir daquilo a gente discute, a gente está construindo de fato o conhecimento, né? Você não constrói o conhecimento a partir do nada. Você tem que partir de uma base, né? de um pré-requisito. Essa é uma outra questão interessante, assim, esse pré-requisito, esse patamar mínimo de compreensão, ele não é feito durante o ensino médio. Vocês entraram no ensino médio já num nível de excelência do ensino alto, né? Vocês se lembram de fazer um Fundamental 2 sério, de ter um momento de virada, de que uma chavinha virou e você falou, nossa, eu vou levar a sério ou não? Ou foi algo mais regular, a escola sempre... Porque vocês entraram na escola muito cedo, né? Todos vocês entraram... A Aninha acho que entrou depois, no 6º ano. Gabi tá desde o infantil. Sim. Terceiro ano do Fundamental 1. Tô do infantil também. Do infantil, Então a Aninha chegou depois aí. Mas considerando aí o Fundamental 2, vocês já tinham essa percepção? O nosso Fundamental 2 teve um empecilho que foi a pandemia. Verdade. Né? Que foi o 8º e o comecinho do 9º ano. Uhum. Então eu acho que assim, a minha chavinha pelo menos mudou depois da pandemia. Porque, é claro, eu nunca tinha negligenciado a escola, eu estava ali no 6º, no 7º ano, indo bem e tudo mais, só que depois da pandemia eu acho que veio uma compreensão de que eu não estava bem, porque a aula online para mim não funcionava, então que eu precisava correr atrás do que eu tinha perdido. E aí no 9º ano eu fiz um 9º ano mais sério e entrei no ensino médio já com a perspectiva do vestibular. Já com mais fôlego, né? Já pensando mesmo no vestibular mesmo. Foi um tempo bem difícil. Para vocês foi aula online até o 8º, né? Quando eu fui professor de vocês no 8º, praticamente o ano inteiro foi remoto, né? Eu lembro das suas aulas antes da pandemia. Aí começou, eu não lembro de mais nada. Apagão, né? Eu lembro da Rainha dos Mares, das Revoluções Gloriosas. Aí primeiros capítulos. Acabou isso, esqueci tudo. Muito bom. Bom, caminhando um pouquinho, né? Depois a gente vai ter um pouco mais de tempo para falar dessa questão de vida online e tudo mais. Mas a teoria da autorregulação, lá com base no Zimmermann, que é a minha referência aqui, ela diz que existem estratégias de três blocos de estratégia. Se a gente identificar e desenvolver, a gente tende a ter uma performance melhor na aprendizagem, né? Eu vou começar com o bloco de estratégias cognitivas, que são estratégias utilizadas para captar uma informação. Então, pensando lá numa aula de biologia sobre os artrópodes, tem lá milhares de informações sobre aquilo. Qual que era a estratégia para captar essa informação durante a aula? A gente já sabe que vocês levavam a aula a sério, mas é um pouco genérico. Vamos ouvir um pouquinho vocês, Gabi, por exemplo. O que você fazia na aula pode ser biologia, escolhe aí uma disciplina que você tinha uma estratégia específica para captar a informação. E depois alguém falar de como fazia isso em casa também.
tá bom? Vamos tentar pensar nisso. Então, a estratégia cognitiva é a estratégia de incorporação, apreensão mesmo daquele conteúdo. Eu acho que, de forma geral, assim, das matérias, eu sempre prestava muita atenção nas aulas, prestando o que o professor está explicando, independente de fosse exatas, biológicas ou humanas. E também procurava sempre fazer as minhas anotações mesmo, tanto copiando as lousas, quanto anotando alguma informação que eu achava importante, ou que, tipo, sei lá, não entendi direito, vou anotar para pesquisar depois, ou para perguntar também. Então, eu acho que, de modo geral, isso. Daí, principalmente nas aulas de humanas e biológicas, eu sempre ia anotando realmente, tipo, todo o conteúdo para organizar e também prestando atenção. E de exatas eu procurava sempre ir acompanhando com os exercícios, né? Que os professores sempre explicavam a matéria e depois faziam alguns exercícios para mostrar, né? Tipo, como que faz cada coisa. Eu sempre acompanhava também os exercícios porque eu acho que na parte de exatas, nos exercícios mesmo que você vai conseguir saber se, tô entendendo realmente, não consigo fazer essa passagem de uma conta para outra. Então eu acho que... A resolução. Isso, a resolução do exercício é muito importante. A gente tem muitos alunos e alunas, Gabi, que negligencia a cópia, né? Ali aquilo que está na lousa. Durante muito tempo, infelizmente, a gente tinha alunos fotografando a lousa como se fosse um atalho, assim, extraordinário. E curiosamente, o que tem rolado esse ano? Vocês sabem, porque eles não estão aqui, que o celular é proibido. Os alunos resgataram aquelas máquinas digitais que estavam na gaveta para fotografar a lousa, como se fosse, né, uma estratégia bacana. Pensando na sua fala, Gabi, então você falou de acompanhar o raciocínio do professor, por exemplo, da Elka lá, da Mari fazendo a conta, manter ali a organização, você usou essa palavra, né? E é importante, a Gabi nunca foi uma copista medieval, né? Que tá lá, tem alguma coisa na lousa e sem refletir a respeito você copia, né? O copista medieval às vezes não sabia nem ler, ele só copiava o símbolo ali e ele não estava prestando atenção, né? Então eu vejo que existe um salto mesmo entre o estudante que não copia nada e fotografa ou pega com alguém, aquele que não tem material, né? O que copia, mas copia mecanicamente, né? Enfim, vai perder o raciocínio. E essa anotação significativa, né? Sim, tanto é que tinha algumas vezes que, assim, eu preferia prestar atenção na aula em vez de copiar. Eu tirava a foto realmente, mas eu parava pra copiar em casa com calma, assim. Você refazia essa trajetória depois. Prestando atenção realmente no que eu tava copiando, né? Pra ver se eu tava entendendo o conteúdo que tinha sido passado na sala e tal. Assim. E o prestar atenção às vezes e copiar depois era pra você manter pra manter o foco realmente e prestando atenção realmente. Porque às vezes, sei lá, tá copiando, daí você vai prestar atenção no que você tá escrevendo pra escrever certo e perde um pouco algum raciocínio que o professor tá falando e tal. Então acho que às vezes de parar um pouco de copiar pra prestar atenção na explicação do professor é muito importante também. Pra mim, pelo menos, foi. E vocês chegavam a trocar a linguagem, por exemplo? Eu falava muita coisa que eu não anotava, por exemplo. Acho que vocês tinham outros professores, né, com essa característica. Acho que o Brunão também tem essa característica, outros. Vocês conseguiam transformar essa fala do professor em algum tipo de registro? Vocês tinham essa prática em sala de aula? Sim, eu acho... eu tinha muito isso de... Por exemplo, eu escrevia do meu jeito. Às vezes estava, por exemplo... nos roteiros da Regininha que a Ana falou. A Regininha colocava um desenho que era, sei lá, complexo demais para ela fazer no roteiro e imprimir. Só que eu desenhava. E eu desenhava do meu jeito. E depois eu sabia. Que, por exemplo, se eu não conseguir memorizar bem aquilo na hora da aula, se eu anotar, se eu desenhar, eu vou me entender depois. Eu vou ler tudo aquilo e falar, lembro. Daí, tipo, toda vez que eu precisar rever aquilo, tá do meu jeito, eu consigo entender fácil. E também na sua aula, na aula do Brunão, que nem se disse, eu copiava... Geralmente eu copiava parecido, assim, porque a linguagem era parecida com a minha, mas tinha certas coisas que eu... adaptava ou puxava uma curiosidade, uma observação, sempre colocava alguma coisa a mais. Isso ajuda a gente a manter a atenção, né? Acaba sendo uma estratégia também metacognitiva, que a gente vai entrar aqui, né? Uma estratégia de manutenção do foco. Mas, realmente, a memorização tem um pouco a ver com isso, né? De repetir mesmo a informação e repetir de formas diferentes, né? Tem um livro clássico da educação do Davi Alzubel, que é Aprendizagem Significativa. Ele fala exatamente disso, a fala da Gabi ficou bem claro, né? O aprendiz, ele precisa dar significado àquilo, aquele objeto de conhecimento, e fazer conexões o tempo todo. Então, que eu falava um pouco para vocês, né? Quando surge uma dúvida, por exemplo, eu fico feliz, porque o aluno está fazendo conexões, ele não entendeu alguma coisa, e aquele é um ótimo sinal de que ele está acompanhando o meu raciocínio, né?
O aluno que está viajando, ele não vai ter dúvida nenhuma, ele também não aprendeu nada, né? O aluno que é incapaz de fazer essas conexões também. Davi Zubel inspirou muitos trabalhos sobre mapa conceitual, por exemplo. Transforma a Revolução Francesa ou o balanceamento químico num mapa conceitual. Né? E aí você precisa pegar os conceitos centrais e organizá-los aí de forma lógica. Não sei se vocês chegaram a estudar com mapas conceituais propriamente, que também é uma estratégia cognitiva interessante. Virou moda uma época, a galera fazia uns mapas bem bonitinhos, assim, conectados. Tem bastante na internet também, mas eu não acho que nunca foi meu ponto forte. Pra mim também nunca funcionou esse tipo de registro. Pra mim também não. Trabalhavam mais, pelo que eu entendi, com resumos autorais, com sínteses, reescritas. Eu não fazia registro escrito. Mentira, eu fazia na matéria de história e geografia para lembrar alguns data, nome, coisas assim. Mas na maioria das matérias eu ia só de cabeça mesmo, porque para mim era o que funcionava, assim. Você se desenvolveu essa habilidade de, na oralidade, conseguir aprender, né? Aí eu revisava mentalmente as matérias. O Rio Branco tem uma característica interessante, que é uma aula curta, né? Uma aula de 45 minutos. E é difícil manter esse foco por um tempo muito grande, né? Nas nossas aulas duplas já era mais difícil, né? Eu tentava, inclusive, não falar durante 1h30, porque é impossível a gente se manter atento, né? E na universidade vocês vão sentir isso, aulas muito longas, em que a gente precisa ter ali alguma estratégia, assim, porque realmente não fazer nada gera aí uma desconcentração muito grande, né? E em casa, pessoal, como é que era? Você vai sentar para aprender em casa. Tem algum ritual, assim, com um espaço físico, o lance do celular, um caderno de estudo, gravavam o que vocês estavam falando, explicavam para alguém? Vocês lembram de alguma estratégia diferente que vocês adotavam em casa ou é basicamente a mesma ideia? Em casa eu só fazia exercício. Tá. Ou se eu tivesse alguma dúvida muito pontual, eu assistia uma videoaula. Mas assim, na sala eu prestava atenção na aula, em casa eu fazia exercício. E eu fazia exercício de todas as matérias, independentemente do tema. Se eu tivesse tido a aula ou não, eu estava fazendo... Quando você errava, Aninha, quando você não conseguia responder, qual que era o caminho? Quando eu fazia, e aí eu logo em seguida verificava, não fazia a lista inteira para voltar. Eu fazia a questão, verificava a resposta. Se eu tivesse errado, eu lia qual era a certa e eu encontrava na minha resposta qual foi o meu erro. E aí eu reformulava a minha resposta de forma a acertar a questão. Quanto prejuízo um aluno que copia a lista do amigo, né? Porque veja só quantas trajetórias você conectou nesse processo. Vai atrás, uma fala bem parecida com a do Pedro, né? E esse desejo de vocês aprenderem e irem atrás é bem, bem interessante. Tem a ver com um bloco que está lá no finalzinho, né? Essa coisa da manutenção do foco, da motivação. Mas antes eu queria puxar uma outra estratégia que o Zimmermann traz, antes de falar desse empenho, dessa sede de aprender que vocês têm, que os olhinhos brilhavam, né, na aula. Isso é muito bom para o professor, né? Ter aluno que tem sede de aprender assim. Então, nesse próximo bloco, a gente vai falar das estratégias metacognitivas. Elas estão sempre, às vezes, se confundem até com as cognitivas, como a gente falou agora há pouco do registro. A gente registra para memorizar, mas o registro mantém a nossa concentração, então ela pode ser uma estratégia de concentração. Tudo aquilo que eu faço para me concentrar, para planejar o estudo, caiu um livro, para planejar o estudo da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, eu tenho uma agenda, eu tenho uma programação, a gente pode classificar como uma estratégia metacognitiva. Obrigado, Davi. E a estratégia metacognitiva está baseada num princípio que o Zimmermann chama de reciprocidade triádica. Parece muito confuso, mas é uma ideia simples. E eu acho que intuitivamente vocês já seguiam isso. O que o Zimmermann fala? Tem um triângulo, pensa um triângulo equilátero, né? E esse triângulo, ele determina a forma como a gente aprende, ou ele influencia fortemente a forma como a gente aprende. Cada vértice do triângulo, falei corretamente? Cada vértice do triângulo é um elemento. Então, um dos vértices é você em relação às suas crenças pessoais, né? Como é que você se enxerga, o que você acredita que você é capaz de fazer, os planos que você carrega. Isso tem a ver com a nossa educação, com a família em que a gente foi criado, o ambiente que a gente nasceu. É óbvio que os meios sociais, inclusive, né, financeiros, eles têm um impacto, né, raciais, enfim, de gênero, qualquer questão impacta
né, do ponto de vista das nossas crenças, como que a gente se enxerga. Mas o Zimmermann fala, apesar disso, existe o ambiente, a escola que você frequenta, o quarto que você estuda, os materiais que você tem ou não tem, né? Eles podem afetar essas suas crenças a respeito de você mesmo e vice-versa. E essas crenças também podem alterar o ambiente. Se eu estou muito acreditando que eu vou passar naquele curso que eu desejo, eu começo a transformar um ambiente em casa que não está adequado para o estudo, né? Ou adequar a minha agenda para atingir aquele propósito. Eu vejo lá a minha nota do simulado e falo, opa, para passar naquele curso eu preciso subir um pouco. Então eu preciso aprimorar um pouco mais o ambiente. E a terceira vértice, né, o terceiro ponto, é o comportamento que a gente adquire em relação ao ambiente e em relação às nossas crenças. Então, resumidamente, é o ambiente, são as crenças que a gente carrega a respeito de nós mesmos, o indivíduo e as suas capacidades, e o comportamento que ele adquire. A gente falou sobre os energéticos, né, tomar energético, a gente vê a galera acordando, tomando de café da manhã energético, né? E aí eu descobri que nenhum de vocês tomava energético no dia a dia. Não. É isso. E aí, quem que deu um exemplo? Acho que foi a Aninha que deu um exemplo de alguém que estava muito ansioso fazendo uma prova. Não, tipo assim, eu ia fazer o simulado sábado de manhã e aí tinha uma galera assim, nossa, professor, tô muito nervoso, tô muito ansioso, não estudei, não sei se eu vou passar. Uma lata de energético de 15 ml na mão, 9 horas da manhã. É interessante isso, né? Um autor que eu gosto muito, vocês sabem, que é o Byung-Chul Han, né? Naquele livro dele, Sociedade Paliativa, ele fala desse processo de medicalização, em que em nome da performance, de cada vez mais eficaz, a gente vai se medicalizando sem perceber, né? Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ter um desempenho na prova, para ter foco, e depois para ter menos ansiedade, para ficar mais esperto, enfim. É uma contradição absoluta, né? A gente começa a ficar, inclusive, dependente dessas substâncias. Então, eu achei interessante isso, né? Não normalizar essa condição, porque é uma tentação mesmo, né? Que a gente vai sofrer. A gente estava falando até da Universidade de Medicina, né? Na faculdade, os índices, né? De medicalização, de automedicalização, até pela facilidade do acesso. É um risco que a gente corre mesmo. Né? E acelerar o seu coração não vai ajudar com a sua ansiedade. Não vai ajudar com a ansiedade, né? É um dos grandes pontos. A disciplina liberta. A gente estava falando de estratégias metacognitivas. Ser disciplinado, aparentemente, você fala para uma criança que ela vai ter disciplina, hora para acordar, hora para almoçar, hora para fazer as atividades, o lazer, etc. Em que medida a gente pode pensar nessa frase? A disciplina liberta ou não? Como é que vocês... A gente estava discutindo um pouquinho aqui, mas vamos tentar resumir aqui para ficar na gravação. Só de pensar, eu tenho essa hora de dormir, eu tenho essa hora de acordar porque eu vou fazer tal coisa. Sabe, você não tem... Pode parecer que não, mas eu já li sobre que qualquer escolha, por menor que seja, a quantidade de escolha vai somando estresse. Então, que horas eu vou dormir? Porque eu preciso acordar para fazer não sei o quê. E você fazer essa decisão todo dia, que roupa que eu vou precisar pôr para não sei o quê. Se você já tiver um padrão mais estabelecido, óbvio, não fixo também, não é nada disso. Não é uma camisa de força absoluta. Não é uma camisa de força, mas uma boa disciplina de, esse lugar eu vou assim, eu preciso acordar essa hora, porque tal hora eu preciso estar lá. Esse tipo de disciplina para você evitar com que você tenha que fazer muitas decisões que são de importância, baixa importância. É diferente de, vou escolher tal curso. Não, isso é outra coisa, é uma decisão que você precisa com tempo fazer. Vai ter estresse, ok. Mas esse tipo de escolha pequena, eu preciso estudar para tal coisa, o que será que eu estudo? Eu estudo isso ou aquilo? Não, você já tem um programa. Isso em si já gera uma perda de tempo, de energia, uma angústia. Gera estresse e procrastinação também. Porque você fala, será que eu estudo isso ou aquilo? Só que aí você pensa mais do que faz e no final você acaba não fazendo. Você trabalhava com autorrecompensa? Por exemplo, se eu seguir a disciplina dessa tarde, eu me autorizo a fazer algo que eu gosto, eu vou assistir a série, eu vou assistir o jogo do Palmeiras, que é muito importante. Funciona. Não fazer sempre, mas funciona. É muito útil. Tipo, eu chegava, eu quero jogar tal jogo, tô com vontade. Mas antes? Não, antes eu vou dar uma estudada. Estudei, nossa, quando você vai jogar, é o melhor jogo. No senso de recompensa, inclusive, né? E se você for jogar sem fazer a atividade antes, você vai ficar com peso, né?
Legal. É uma regulação emocional, né? Esse bloco que eu queria trazer para vocês é um pouco nesse sentido, né? Além das estratégias cognitivas e metacognitivas, tem também o controle das emoções. Eu preciso manter a motivação, mas eu estou cansado e quero jogar o jogo, quero assistir a série, quero passear com as amigas, etc. O Davi acabou de falar, então, uma estratégia emocional, que é essa da autorrecompensa, né? Quais eram as outras estratégias que vocês tinham? Por exemplo, quando batia o tédio. Tédio era um problema para vocês? Vocês tinham mais problema com ansiedade, com preguiça? Qual que era o sentimento que batia e que vocês tinham que enfrentar com mais frequência? Vocês conseguem nomear, identificar isso? Acho que o meu problema maior era preguiça, pra falar a verdade. Mas que nem o Davi falou. Quando, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não quero, sei lá, não quero estudar hoje. Só que daí eu quero jogar. Mas daí você fala, pô, vou jogar agora? Não vou jogar, eu tenho que estudar. Daí você fica nesse negócio, você perde muito tempo, acaba que você não faz nenhum dos dois. Então você fala, não, vou estudar primeiro, daí você estuda, daí depois você fala, pô, agora eu tô livre, não tem mais nada pra fazer. E acho que só o sentimento de você saber que você fez, você não precisa fazer mais nada, você pode fazer o que você quiser, você não precisa nem jogar, já é libertador. Daí chega... Você estuda mais ainda. Exatamente, chega no dia seguinte, você fala, vou estudar agora. Daí você já estuda, você já tem vontade até de estudar, porque você sabe que você vai ficar livre depois. Daí nesse negócio de, pô, vou me libertar de um problema, que é estudar, você acaba até que gostando de estudar, pô. Você fala, essa matéria nem é tão ruim assim, você não pega raiva das coisas, você não faz forçado. E vocês, meninas, vocês sentiam alguma coisa diferente? Essa estratégia da autorrecompensa, de controlar o horário, funcionou? Eu acho que voltando também à parte da disciplina, eu sempre programei, assim, tipo, o que eu vou fazer essa semana? Quais matérias eu vou estudar? Também estudando com as aulas da tarde, né? Porque a gente tinha aula de segunda, tinha aula de quarta, eu fazia alta performance de sexta, tinha o alemão, treininho à noite. E daí isso ganhava tempo, né? Que nem o Davi tinha falado já. Então eu acho que essa parte da disciplina é extremamente importante, sim. Mas também, lidar com a frustração. Tipo, tinha dias que eu planejava fazer isso. E não dava tempo. Ou eu gastava mais tempo do que eu gostaria, vamos dizer assim, pra fazer alguma coisa. Você se sentia frustrado? E daí, eu me pensava, poxa, mas eu tinha que ter estudado isso também. Eu tinha que ter estudado isso também. Só que daí você acaba gerando muita frustração quanto um extremo cansaço, assim. Eu acho que... Vira uma bola de neve, né? Sim. Você tá triste, aí você fica cansada, no dia seguinte você não vai render muito bem. Exatamente. Então eu acho que assim, a disciplina é extremamente importante, mas tem que saber lidar também. Não deu certo isso, tem o próximo dia. A gente pode, dá pra fazer depois, saber controlar. Ter esse controle, assim, também. Essa ideia de que amanhã vai nascer o sol de novo, né? A gente amanhã pode ser um pouco melhor do que foi hoje, corrigir. A gente vai ter aí 3 anos de ensino médio, se for pensar, né? Um pouco mais de 1000 dias, evoluindo um pouquinho por dia, melhorando um pouquinho por dia, a gente consegue crescer, né? Aninha, pensou em algum sentimento diferente, alguma coisa? Não, pra mim era muito... Não vou dizer que era tranquilo, porque tranquilo nunca é, mas assim... Eu acho que eu conseguia regular bem. Eu me regulava a partir das aulas que a gente tinha, de aula tarde, alemão, história, alta performance, mas eu colocava pequenas metas a serem alcançadas diariamente. Por exemplo, hoje eu vou resolver 20 exercícios de história. E eram metas pequenas mesmo, eu não fazia nada absurdo. Só que quando eu fazia essas metas, eu pensava, bom, fiz 20, deixa eu terminar a lista que tem 30, entendeu? Aí terminando a lista, era aquilo que eu fiz no dia, entendeu? Só que você fazendo isso regularmente ao longo de 3, 4 anos, o resultado vem. Tem uma coisa muito interessante que a teoria trabalha, a teoria da autorregulação na sua fala, né, eu identifiquei, que é estabelecer pequenas metas. Que, na verdade, a gente fala que são metas concretas, realistas e avaliáveis. Realizar uma lista de 20 exercícios é diferente de vou estudar história hoje à tarde. Você não sabe quanto que você vai estudar, que hora você vai parar. Então, realizar os 20 exercícios, você tem uma ideia, isso vai te tomar aí, sei lá, 1h30, 2 horas. Dá para avaliar se você fez ou não, se você fez metade, se você fez bem feito ou não, né? É possível, eu tenho 3 horas livres, eu vou fazer a lista em 1h30, vou descansar 1h30, né? Então, na verdade, tem muita teoria por trás, né? Acho que vocês conseguiram construir isso por mérito de vocês, né? Mas existe esse caminho, assim, sabe? É mais fácil degraus pequenos do que aquele degrau enorme que a gente às vezes se cansa, né? Ou se frustra porque não conseguiu sobrepor. Né? Quanto ao horário, eu não tinha.
Então, assim, claro, tem uma aula das 2 às 4, era a tarefa que tinha que ser executada. Almocei, tô com sono, eu vou dormir, mas eu não vou deixar no dia de fazer a lista de 20 exercícios de história, entendeu? E existe vida social para os vestibulandos? Como é que é? Porque tem um papo, né? O pessoal não tem amigos, não passeia. Maluco, eu não gosto de ficar, tipo, a semana toda estudando. Eu fico maluco, pelo menos eu. Eu acho que, por exemplo, você não pode aloprar também, não dá pra sair todos os dias. Mas, por exemplo, no sábado, alguém te chama pra ir em casa jogar bola, vai. Mas daí no domingo, volta, tudo bem, quer descansar, descansa, mas já se prepara pra estudar na segunda, na terça e até a sexta. Daí quando não tem nada, se você estiver bem no dia, no sábado, não tiver nada pra fazer, também dá pra estudar, às vezes ler os livros, né, porque tem muita coisa pra ler. E é isso. E a própria atividade que você sugeriu é uma atividade que renova, né? Porque você faz um exercício físico, você encontra alguém, você tem um momento ali de conversa, de desabafo. É diferente de uma balada que você vai passar a noite inteira acordado, no dia seguinte você vai dormir a tarde inteira, você vai acordar à noite meio confuso que horas que é, e aí o fim de semana inteiro é corroído, né? Eu brincava, né? Não sei se vocês têm essa memória, mas eu falava, descanso não é lazer, lazer não é descanso, né? Ter essa diferença. Às vezes o lazer que a gente escolhe, ele mata o nosso descanso. E a gente chega segunda-feira mais cansado ainda, né? Então é uma fala interessante. Vocês conseguiram equilibrar bem essa questão de vida social, dos amigos. Então é a conversa fiada que quem passou em cursos concorridos deixou de ter vida social. Eu fazia igual o Pedro também. Durante a semana eu deixava pra estudar mesmo, não saía. Daí de final de semana, assim, sábado à tarde, sábado à noite, mas assim, nada tipo exagerado, tipo, vou virar à noite. Não. Mas assim, tinha um horário, assim, certo, mas de final de semana era mais tranquilo. Eu estudava também, mas se alguém me chamava pra fazer alguma coisa, era tranquilo pra ir também. Legal. Complementando, pode ser que não seja óbvio para todos, se você sair no domingo à noite para beber e fumar com seus amigos, também não vai contribuir muito para a educação. E aí essas escolhas de horário, do que fazer, elas têm um impacto, né? Não dá para negar. O bloco cognitivo não vai funcionar sem uma noite de descanso, em organismo saudável, enfim. Né? Vamos para o último bloco, então, que são as estratégias emocionais. E para estratégias emocionais, eu queria trazer um reforço teórico, que é um construto da autorregulação que chama autoeficácia. A Roberta Aze e a Sueli Polidoro, elas têm um livro que chama Autoeficácia em Diferentes Contextos, e elas definem esse conceito assim, ó. A autoeficácia é um julgamento de competência para realizar uma tarefa específica ou um conjunto de tarefas. Então, você vai fazer uma prova de... Você teve aula do que hoje, Pedro? Fisiologia? Anatomia. Você vai fazer a prova de anatomia. Se você se sente preparado para fazer a prova, eu assisti todas as aulas, li o material, estudei, estou preparado, vou dar conta, dormi bem à noite, estou me sentindo bem, o seu senso de autoeficácia para a realização daquela atividade é alto. Talvez vocês tenham se sentido assim para prestar o vestibular, que vocês foram aprovados, né? Você chega com o senso de autoeficácia alto. E aí as professoras, elas dizem que nós construímos as nossas crenças de autoeficácia em diferentes domínios a partir de interpretação de informações obtidas em 4 fontes. O que faz você se sentir ou não preparado para a prova de cálculo? Cálculo, né, meninas? Então ele diz assim, ó, experiência direta, experiência vicária, observando alguém fazer, persuasão social, estados físicos e emocionais. Então, como que eu me sinto preparado, né, para essa atividade? O estado físico e emocional é autodescritivo aqui, né? Como você está se sentindo naquele momento. Isso tem um peso. Persuasão social, aquele tapinha no ombro de, eu sei que você vai dar conta, vai lá que é sucesso, né? É aquele a despedida lá da família, tomou café com o pai, com a mãe, vai para a prova, né? E aí fala, eu sei que você vai dar conta. Isso tem um impacto. Mas elas, nas pesquisas delas, elas descobriram que tem mais influência para a autoeficácia positiva quando você acompanha alguém fazendo. Então, eu vi alguém fazendo lá aquela conta específica de cálculo dificílima. Você deu um exemplo disso da Elka, inclusive da Mari, né? Você acompanhava o raciocínio da execução da tarefa. Aquilo é mais eficaz do que um incentivo ou do que o seu estado emocional. E mais eficaz ainda, é você fazer a atividade sozinho e perceber que você deu conta. Nossa, eu fiz a lista de 20 exercícios de história e eu mandei bem. Então,
eu apliquei muitas provas, né, enquanto vocês estavam no terceiro ano, e eu via isso. Né? Eu não via nenhum sinal físico de ansiedade, de preocupação, de desespero. Né? Estão atentos ali com o tempo e tudo mais, mas sem esse desespero. Em relação a essas estratégias emocionais, né, que a gente estava trabalhando, algum destaque para esse tipo de... Vocês não conheciam esse construto, né, a autoeficácia, mas naturalmente vocês desenvolveram essa estratégia de se eu fizer os exercícios, eu chego mais calmo na prova. Isso era claro para vocês? Ou acompanhei as aulas, e tinha antes da prova chegar na carteira, assim, esse pensamento, essa reflexão, aquela respiração que diferenciava? Como é que era essa questão do lidar com a emoção na hora da prova, na hora da tensão maior, vamos dizer assim, né? Acho mais importante mesmo é a questão, que nem você disse, de fazer e ver que você dá conta. Porque você chega na prova, você já tá calmo. E a questão da calma eu acho muito importante, porque se você fica ansioso, mesmo que você saiba fazer aquilo ali, às vezes você não consegue prestar atenção ou dá um branco na hora. E daí que entra os exercícios, simulado. Porque mesmo que você não consiga de primeira, alguma hora você vai conseguir. E isso ajuda demais na prova. E a hora que consegue aquilo que o Davi comentou de missão cumprida, yes, consegui, né? Vocês tinham essa sensação, né? Isso vai retroalimentando essa confiança, né? O senso de autoeficácia. Vocês sentiam isso também acontecer? Sim, eu acho que o muito importante para mim, pelo menos, foi os simulados. Eu peguei, no segundo semestre, principalmente, estava mais parte de revisão e tal, eu fazia quase toda semana uma prova da Unicamp, da FUVEST, e vendo a melhora mesmo, assim, tipo, o progresso, que eu não... sempre tinha simulado que eu ia pior do que eu esperava ir, ou que eu tava indo, mas vendo que dava para manter, assim, que, tipo, eu conseguia fazer as questões, conseguia resolver, mesmo quando eu tinha alguma dúvida, e depois quando eu ia rever a minha prova, eu via, isso aqui eu errei por falta de atenção, ou isso aqui eu ia rever o conteúdo e falar assim, é isso mesmo, tal, daí dava pra entender assim, que eu ia errando. Então eu acho que fazendo essas provas, dava pra ver, tipo, dá, sabe? Dá pra fazer na hora também. Então eu acho que isso é muito importante. Muito bom. Na minha tese inicial, né, meu a priori é que o Bandura estava certo ali, o Zimmermann, né, nas teorias, nas falas de vocês, depois eu vou ouvir com calma a fala de novo, eu vou elencar dos 14 pontos dos estudantes autorregulados, várias vezes vocês citaram elementos, às vezes com muita naturalidade, como se fosse muito óbvio, embora não seja, né? E depois eu vou dar uma devolutiva para vocês. Mas me parece, assim, numa primeira vista, que as características continuam as mesmas, né? A gente tem a internet, tem a inteligência artificial, tem o smartphone, mas o estudante que não tiver uma postura, né, proativa, adequada, buscar ajuda, ele não caminha. Né? Nesse bloco final aqui, para a gente encerrar, eu queria expressar assim, a minha mais profunda admiração por vocês e gratidão, dizer que eu tenho muito orgulho de vocês, do tempo que a gente viveu aí juntos, né? Espero revê-los muitas vezes, vou trazer vocês para aulas de RD Conexão, vai ser muito legal ouvi-los. Na hora que vocês estiverem estudando um tema e quiserem compartilhar com os alunos, vai ser muito bacana manter esse vínculo, né? E eu escolhi vocês pela questão da identificação nas aulas, pela questão do encontro ali naquele dia da festa, né? A gente acabou conversando e deu certo as agendas. Foi muito difícil, porque a turma 2024 é uma turma cheia de alunos queridos e, assim, eu tinha uma lista enorme para entrevistar. Então, vocês estão aqui por essas questões, mas poderiam ser muitos outros, né? Então, eu queria agradecer demais e dar um espacinho final para vocês falarem, de repente, alguma coisa que eu não lembrei, de uma estratégia importante que vocês adotaram. E um recado final, se vocês quiserem deixar um recado para algum funcionário, algum professor do colégio, papai para mamãe, tanto faz. Mas é um recado que fique registrado, estamos produzindo um documento histórico aqui, né? Seus filhos, netos vão ver isso, quem sabe. E então, da gente registrar isso, acho que fica legal, tá bom? Quem quer começar falando? Se tem alguma pergunta que eu não fiz, e esse recado final aí para a equipe RB. Eu acho que, uma coisa que acho que faltou é a parte das aulas que o próprio Rio Branco oferece. Por exemplo, as aulas do Jairo. Tipo, eu não entenderia os livros da Unicamp sem as aulas do Jairo. Então, eu acho que é muito importante aproveitar isso. As aulas da tarde, mesmo sendo obrigatórias, tinha muita gente que não ia.
E, assim, é um conteúdo importante. Uhum. É RB Conexão que a gente fazia. São temas atuais, que assim, não só caem no vestibular, mas assim, você aprende pra vida, né? Então eu acho que aproveitar essas outras aulas aí a mais que a gente tem, que assim, cansa, mas é muito importante, acho que aprende muito. Fantástico, muito bom, Gabi. Minha mãe ficava até brava. Ó, mãe, tudo bem? Ficava até brava. Que... tem dentista. Eu não, foi na aula do Gustavão. Remarca o dentista, o Gustavão não remarca. Boa, Era boa. exatamente isso. Aquelas aulas da tarde, né, do RB Conexão. Nossa, tá louco, você acha que eu ia perder uma aula? Foi muito bom mesmo. Vocês nos inspiraram a aumentar até o programa agora, já está ampliado. Nossa, pode me convidar aí, por Que legal, favor. vamos convidar, sim. Pra eu ter aula junto. Você fez o alemão até o último nível, não fez, Davi? Mais fácil. Todos vocês fizeram. Vocês precisam deixar um recado para a equipe alemão aí. Ao João, Não é? Adriane. E eu queria acrescentar, eu acho que a gente falou da ansiedade no sentido de, se a gente faz, observa, isso pode tirar um pouco a nossa ansiedade, saber que a gente consegue. Mas eu acho que, por exemplo, eu tive um desempenho na primeira fase inferior do que eu pensava. Isso me abalou um pouco. Mas eu acho que mais importante para mim depois foi, obviamente, a perseverança. E é claro, eu ainda estou no jogo. Só foi a primeira. Foi aprovado. Passei na primeira, estou na segunda. Mesmo que foi inferior ao que eu pensava, tem chance total. E que, como você disse, amanhã o sol vai nascer de novo igualzinho. Então, para que ter toda essa carga, todo esse peso de, não, se eu não passar esse ano acabou, não sei o quê, sabe? A vida é a mesma, tem tempo. E não existe essa necessidade de passar de primeira também. Porque, às vezes a gente se sente um pouco pressionado, mas eu acredito que tem muitas instituições boas, nem sempre a gente vai conseguir aquela que a gente quer de primeira, mas para perseverar e conseguir. Totalmente. Eu acho que foi algo que me ajudou bastante. Isso te acalmava e tirou bastante peso. Legal, muito bom, Davi, bacana. Depoimento importantíssimo. Eu acrescentaria também uma questão mais primitiva, digamos assim, que é de comer e beber água mesmo. Porque, não, de verdade, gente. É verdade. Porque, assim, você vai fazer a prova, aí, sei lá, vou fazer a prova com fome. Aí eu levei um saquinho de amendoim, eu não vou durar, o meu cérebro não vai funcionar da mesma forma que ele funcionaria se eu estivesse ali. bem alimentada e comendo ali algo que me sustente. Porque eu via muito, principalmente quando é mais o Enem, ou provas desse gênero, que as pessoas levavam, sei lá, 2 bis e uma Coca-Cola para fazer a prova do Enem, que é 5 horas, sabe? Então, assim, eu acho que você tem que ter essa consciência de, eu preciso me alimentar para estar ali no jogo, beber água, essas coisas que as pessoas esquecem. E no simulado, às vezes até treinar essa combinação, o que dá para comer, que é legal, que me faz bem, né? Porque assim, um chocolate ao leite não vai te dar a mesma sustância de um chocolate 80% cacau, por mais que você não goste, assim. Então come uma fruta, come alguma coisa, não vai comer um cheeseburger e fazer a prova. Entendeu? Legal. Recadinho final? Meu recadinho final? Vai, Pedro, depois eu penso. Pedro, depois eu volto para a Aninha. Bom, eu acho que eu não consigo pensar em outra coisa que a gente não tenha falado, alguma outra dica aqui, mas de novo, vou bater na tecla de prestar atenção na aula, porque vale muito a pena e é o momento que você realmente aprende, é o primeiro contato com a matéria. Que seja um contato bom, né? Porque tem muita gente que não consegue aprender porque pega ranço, porque não gosta, mas mesmo não gostando, dá para aprender muito tranquilamente se você for atrás, se você buscar. Os professores ajudam muito, vocês sempre ajudaram demais a gente. Inclusive, eu queria agradecer a toda a equipe agora do Rio Branco, porque é muito importante também que a gente sempre se sentiu muito... Eu, pelo menos, sempre me senti muito confortável aqui, tanto com o pessoal quanto com a infraestrutura. Sempre ajudou demais a me sentir em paz, assim, poder prestar bem atenção na aula e não me preocupar com outras coisas. Isso ajudava demais também na hora de estudar. Sensacional, muito bom. O trabalho não é de uma pessoa só, né? É um coletivo. Eu agradeceria também a equipe RB por todo o serviço prestado por nós. Assim, é fundamental essa educação e eu vejo que a educação que o
Eu tive 4 aulas até agora, tá? Mas a educação que a gente teve no Rio Branco, eu acho que ela realmente é diferenciada da maioria do que as pessoas recebem, assim, num ponto de vista crítico, humano, não só, sei lá, cálculo, mas do ponto de vista de comunicação e desenvolvimento pessoal. Eu acho que o que o Rio Branco forneceu pra gente, vendo agora, né, a educação formal que as outras pessoas tiveram, a gente foi muito privilegiado aqui nessa escola. Muito bom. Queria pegar um gancho também. Agradecer a todos os professores, principalmente os professores, que eu tenho muito carinho por todos, deram aulas excelentes. Você também. Muito obrigado, Davi. E que o Rio Branco sempre foi um espaço, como o Pedro falou, que eu sempre me senti muito bem. A gente sempre fez várias apresentações, eu sempre me senti muita vontade para fazer minhas apresentações, falar uns temas bem estranho, mas alargar, né, o escopo um pouco, falar bastante sobre o que a gente gosta e também fazer uma pesquisa a mais para poder dar uma apresentação legal. Eu acho que isso é muito importante. Legal. E só tenho a agradecer pelo Rio Branco. O Rio Branco é um espaço privilegiado mesmo, né? A gente está aqui, vocês não estão vendo, mas a equipe de marketing está toda nos ajudando aqui, agradeço muito o pessoal. Agradeço também a Sandra, coordenação, o Nelson, a Cíntia, né, que me convidaram também para estar aqui, para ter esse tempo maravilhoso com vocês. E eu quero deixar uma palavrinha. Eu estava pensando em vocês e preparando esse roteiro, e eu lembrei de um provérbio que tem o seu contexto, né, um provérbio bíblico, tem lá o contexto religioso dele, mas um trecho me lembrou vocês, assim, né? Ele diz que a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. E eu pensando em vocês, eu pensei nisso, assim, né? Vocês estavam sempre humildes. Eu não vejo arrogância em vocês. E eu acho que vocês hoje estão em posições de honra na universidade, né? Em universidades maravilhosas, porque foram humildes, né? Então, acho que guardem isso, não deixem isso se perder. Vocês vão conquistar muito na vida, que isso não tire a humildade de vocês, que eu acho que vocês vão continuar avançando e evoluindo muito, tá bom? Obrigado, foi uma delícia estar aqui com vocês. Muito obrigado por esse tempo. Valeu, gente, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu, gente.